Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção de hoje, de Matemática 2, páginas 196 e 197. Vamos lá para a questão 8. Calcule a área de um paralelogramo cuja medida da altura é 20% menor do que a medida da base, que é 15 centímetros. Então, aqui eu desenhei o paralelogramo, nós temos a base aqui que é 15 centímetros e a altura, ela é 20% menor que a base. Então, como eu estou falando de porcentagem, então a altura inteira, né? A base inteira é 100%, né? Então, 100% menos 20%, porque eles querem 20% menor, que dá 80% da base. Então, a altura vai ser 80% da base, que é 15. Então, vai ficar 80 sobre 100 vezes 15%. Não vou cancelar um zero do 80 com o zero do 100, vai ficar 8 sobre 10 vezes 15. 8 vezes 15, 120. 10 vezes 1, 10. Então, vai ficar 120 dividido por 10, 12. Então, 12 centímetros. Então, essa é a altura, né? Então, a altura é 12 centímetros. Então, a área do paralelogramo vai ser base vezes a altura, base que é 15, a altura que é 12. Então, a área do paralelogramo vai ser 180 centímetros cúbicos. Vamos para a questão 9. Calcule o volume dos paralelepípedos. Então, nós temos os paralelepípedos A, B, C e D. Paralelepípedo A. Volume vai ser igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou seja, 10 vezes 6 vezes 4. Ah, tia, mas aí não tá na ordem não. Não tem problema, porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, o volume vai ser igual a 240 centímetros cúbicos. O item B, o volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. O comprimento é 7, a largura é 5 e a altura é 5. Então, 5 vezes 7 vezes 5 dá 175 centímetros cúbicos. Então, o volume é 175 centímetros cúbicos. Vamos para o item C. A gente tem outro paralelepípedo. Então, 9 de comprimento, 8 de largura e 2 de altura. Então, fica 2 vezes 9 vezes 8, ou 9 vezes 8 vezes 2, dá 144 centímetros cúbicos. Vamos para o item D. Comprimento 6, largura 6 e altura 5. Então, fica 6 vezes 6 vezes 5, que dá 180 centímetros cúbicos. Então, esse é o nosso volume do item D. Vamos para a questão 10. A peça metálica maciça representada ao lado tem formato de paralelepípedo. Determine em centímetros cúbicos o volume mínimo do metal necessário para produzir uma peça como essa. Então, eu tenho comprimento, largura e altura. Então, vou fazer 25 vezes 7 vezes 14, que dá 2.450. Então, o volume mínimo de metal necessário para produzir a peça é de 2.450 centímetros cúbicos. Vamos para a questão 11. A questão 11 diz o seguinte: o volume de um paralelepípedo é 150 centímetros cúbicos. Então, aqui eu tenho o volume. Calcule a área da base. Então, quero a área da base, tá? A área da base desse paralelepípedo, sabendo que a altura é 5 centímetros. Então, o que eu vou fazer? O volume vai ser igual à área da base vezes a altura, porque eu quero a área da base. Então, o volume é 150, vai ser igual à área da base vezes 5. Então, vou ficar o quê, ó? 5, né? A área da base é igual a 150. Logo, a área da base vai ser igual a 150 dividido por 5. Logo, a área da base vai ser igual a 30 centímetros cúbicos. Então, essa é a área da base desse paralelepípedo. Vamos para a questão 12. Na imagem a seguir, há um recipiente em formato de paralelepípedo com 40,5 litros de água e uma peça com formato de cubo cuja aresta mede 2,5 decímetros. Então, aqui a gente tem o volume, né, que é 40,5 litros.
desse paralelepípedo com água é que a gente tem a altura total, a gente tem comprimento e tem a largura. E aqui a gente tem a aresta desse cubo aqui. É o item A. O item A. Qual é a altura atingida pela água do recipiente em formato de paralelepípedo, sabendo que as dimensões são internas? Então, eu quero saber daqui pra cá, né, ó, que é a altura da água. Qual vai ser essa altura, ok? Ele nos deu o volume, que é 40,5 litros, e a gente tem a largura, né, e o comprimento e a largura, ok? Ah, tia, mas o volume está em litros, mas eu sei que 1 decímetros cúbicos é igual a 1 litro. Logo, 40,5 litros é igual a 40,5 decímetros cúbicos. Logo, isso aqui representa o volume em decímetros. Então, eu vou só substituir, ó. Então, o volume vai ser igual a comprimento vezes a largura vezes a altura. O volume é 40,5, que é igual ao comprimento, que é 3, a largura, que é 3, e a altura que eu vou descobrir, tá? Então, 3 vezes 3, 9, 9H, já passei para esse lado, igual a 40,5. H vai ser igual a 40,5 dividido por 9, e H, que é a altura, é 4,5 decímetros cúbicos. Então, essa altura aqui, ó, é 4,5 decímetros cúbicos, não, né? Só decímetros, ok? Encontrei essa altura. Vamos para o item B. Qual é o volume da peça com formato de cubo? Cada aresta lá vale 2,5. Então, o volume vai ser igual a aresta elevada ao cubo. Ou seja, 2,5 elevado ao cubo, que dá 15,625 decímetros cúbicos. Item C. Ao colocar a peça no interior do recipiente, considerando que ela ficará inteiramente submersa, a água transbordará? Em caso afirmativo, quantos litros? Então, vamos lá, nós temos que descobrir, né, o volume da parte do recipiente que está vazio, ó. Eu já sei que essa altura aqui, que é ocupada por água, é 4,5. Então, essa altura aqui do recipiente que está vazio vai ser o total, que é 6 decímetros, menos 4,5, que dá 1,5. Então, a altura dessa parte vazia é 1,5. Então, agora eu vou calcular o volume. Volume vai ser igual ao comprimento, que é 3, a largura é 3 e a altura, que é 1,5. Volume vai ser igual a 13,5 decímetros cúbicos, né? Então, como a gente pode perceber, ó, o volume do cubo é maior que o volume correspondente à parte de água vazia, ó, porque o volume do cubo é 15,625 decímetros cúbicos e a parte vazia é 13,5 decímetros cúbicos. Então, a parte vazia, ela tem um espaço menor que o cubo, né? Que é o volume do cubo. Ou seja, 15,625, que é o volume do cubo, é maior que 3,65, que é a parte vazia. Logo, a água vai o quê? Transbordar, tá? Então, para calcular a quantidade de litros que a água vai transbordar, a gente vai calcular a diferença, que é 15,625 menos 13,5, que dá 2,125. Então, se 2,125 decímetros cúbicos corresponde 2,125 litros, né? Então, vai transbordar 2,125 litros de água. Vamos para o item D. Qual deve ser a medida máxima aproximada da aresta de uma peça com formato cúbico para que a água não transborde ao ser inserida em seu interior? Então, nós temos que o espaço vazio, ó, é esse aqui. Então, por que a raiz cúbica? Porque nós estamos falando de um cubo, né? Então, a raiz cúbica de 13,5, que é o volume do espaço inferior. Então, 8 elevado ao cubo, ou a raiz cúbica de 8, perdão, a raiz cúbica de 8 é 2 e a raiz cúbica de 27 é 3. Então, a raiz cúbica de 13,5, ela é aproximadamente, porque ela fica entre o 2 e o 3, ela é aproximadamente 2,38. Logo, né, para que a água não transborde, a medida máxima aproximada da peça dessa aresta teria que ser de 2,38.
38 decímetros, ok, meus amores? Então, beijos, tchau, tchau!